Ah, se a vida fosse um rio e eu uma pequena canoa, deixava que as águas seguissem, saí navegando à toa. Mesmo quando eu trabalhei no banco, na Receita Federal, eu dava aula à noite. Tanto em Altamira, que eu trabalhei no Banco do Brasil, e em Santarém, que eu trabalhei na Receita Federal, eu dava aula à noite. Quando eu comecei aqui, não tinha esse viés da pesquisa. A gente realmente era professor que dava aula, né? Então tinha aquela... o trabalho era aula e, no máximo, a extensão, que era um trabalho mais voltado para a formação no interior, que tinha também, a extensão tinha um vínculo interessante com formação de mão de obra no interior, tanto que a gente fez muita extensão no interior. O mestrado, aí eu faço a primeira proposição de pesquisa, trabalho com essa proposição de pesquisa, que foi de 2000, foi a eleição do Edmilson, e é um momento também do Edmilson Rodrigues, né? Começa uma mudança importante da entrada do Partido dos Trabalhadores na política, já se posicionando pelo movimento das eleições, e eu faço uma pesquisa analisando as eleições a partir da publicidade política, né? No doutorado eu já faço um exercício de pesquisa do jeito que eu comecei a entender o conhecimento, uma coisa mais aberta, mais plural, e você poder entrar nos lugares a pesquisar com mais interesse social, por exemplo, demarcando o que é que tu queres produzir, que tipo de conhecimento tu queres produzir. Então, eu acho que aí é que eu entendo a pesquisa no nível que eu produzi. Tanto que do doutorado para cá, tudo que eu faço hoje na graduação e na pós-graduação é como se fosse uma coisa só, é uma pesquisa em contínuo movimento, porque eu vou tirando de todos, sempre daquele... os objetivos e possibilidade de pesquisa vêm dessa proposição que nasce com o doutorado. Ela tinha uma pretensão assim, um pouco megalomaníaca, né, no início, e os meus orientadores me disseram, não, aquilo que a gente sabe, tem que cuidar desse lugar da pesquisa de uma forma mais direta, né? Mas vai fazendo essa amplitude, e hoje eu tenho na graduação resultados que vão alimentando a possibilidade de pesquisa, e eu fui dando continuidade. Eu acho que eu posso dizer, sintetizando, o trabalho com a cultura, com essa ideia de cultura amazônica, que foi de onde eu iniciei, de certa forma, e foi criando espaço e campo para eu discutir, até esse lugar que eu posso referenciar como de você ter uma discussão, uma teorização sobre a cultura amazônica, que é o que eu faço hoje. Eu tento refletir sobre a cultura amazônica, teorizar sobre a cultura amazônica. Eu acho que a experiência melhor que eu posso referir é a ideia dos espetáculos culturais, a ideia conceitual dos espetáculos culturais. Porque, embora eu tenha partido e parta desse lugar da cultura, que foi o que me incomodou mais, do processo de resistência, por que se dizia que era sempre religioso? As manifestações culturais, sempre com origem na religião, e aquilo foi me incomodando, e eu fui já trabalhando essa ideia dos espetáculos culturais. E eu vou descobrindo que não é bem assim, não é tão religioso quanto parece. Aquela ideia da genealogia, né? O que a gente vai atrás, o que está na origem. Ou pelo menos na origem, não, mas no princípio, que formou aquilo ali. Então, essa ideia que eu discuto dos espetáculos culturais me movimenta até agora, no sentido dessa possibilidade de você interagir com a cultura, porque você vai, a partir desses lugares, por exemplo, sempre pensar o sairé, que eu entendia e ouvia como uma coisa religiosa, e eu descubro que não tem uma origem religiosa, que é resistência popular, a forma popular resistindo à violência sistêmica, e vai gerando esse modelo
de manifestação cultural que no nosso tempo se transforma no espetáculo cultural. Da resistência não só no sentido de enfrentamento, mas de produção, de fazer alguma coisa a partir daquilo. Não é resistência só para enfrentar, que foi a violência sistêmica, mas é a resistência formando o que nós chamamos de manifestação cultural, né? Não chega a ser um conceito, é uma formulação conceitual, os espetáculos culturais, que me dão esse lastro de pesquisa hoje para continuar pesquisando nessa direção. Eu acho que há uma possibilidade de a gente discutir política social, discutir organização das cidades, formas, economias locais, a partir desse conceito, ou dessa formulação conceitual, que dão corpo à possibilidade de pesquisa. Nesse sentido, você pensa sempre como as populações vão mudando o seu modo de vida, se apropriando, inclusive, da forma de lugar, como a gente tem hoje, esses lugares, você voltar a Santarém, voltar a Parintins, ou a Manacapuru, esses lugares que se formam a partir dessa cultura. Esse é um lugar que a pesquisa não cessa, e é importante. Eu acho que aí é que eu me encontro. Eu acho que faz o encontro entre o educador, o formador e o pesquisador. Na terra do verde bravio, o azul sinuoso passeia. É a mansa corrente de um rio que eu trago correndo nas veias. Caminho de ondas serenas, teu canto profundo nativo. Eu sei que tu és apenas